Nós precisamos de uma visitação do Espírito Santo em nossas vidas. Esta igreja, este campo, eu, a minha pessoa. Se existe uma coisa que nós precisamos colocar diante de Deus, é para que Ele nos visite com seu fogo, com seu vento. Nós podemos colocar muitas coisas diante de Deus, as nossas necessidades. Nós estamos vivendo uma época diferente, uma época difícil para todos. E quando nos ajoelhamos, geralmente colocamos as nossas ansiedades pelo dia do amanhã, a nossa preocupação com as contas que estão vencendo, a nossa preocupação com o mantimento, a provisão em casa. Mas existe uma necessidade urgente, importante, que muitas vezes nós deixamos de lado em nossas orações. É a necessidade de nós sermos renovados com o Espírito Santo. A mensagem de hoje, eu gostaria de falar sobre a importância do Espírito Santo na vida da igreja. Note que a importância do Espírito Santo, ela não é demonstrada por Deus apenas nos grandes avivamentos que tivemos de 500 anos para cá. Nós não vemos a importância do Espírito Santo apenas lendo sobre o grande avivamento que houve em Glasgow, na Escócia, ou que houve com o grande pregador John Wesley ou Jonathan Edwards, nem tampouco o grande avivamento que aconteceu na Rua Azusa, ou o avivamento que aconteceu aqui no Brasil, começando no Belém do Pará. O Espírito Santo, ele é tão importante para a igreja que nós vemos a sua importância para a vida, para que tudo fosse, ou que tudo ocorresse na primeira página da Bíblia. No primeiro capítulo, no primeiro versículo, o escritor começa dizendo: no princípio, vamos ler, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quando estudamos o livro de Gênesis, nós vemos que a linguagem que o escritor está colocando aqui, ou a figura que ele está querendo pintar e retratar para o leitor, é um cenário de caos. Note, existia trevas, a terra era sem forma, era vazia, as coisas pareciam que estavam fora do lugar, não havia luz, não havia distinção, não havia aquilo que nós podemos ver hoje. Mas a Bíblia fala que o Espírito de Deus ainda assim pairava sobre a face das águas. Até que então houve um momento em que Deus deu a ordem, e da sua boca saiu as palavras que nós conhecemos. Ele disse: haja luz, e começou, não é, a ordenar e a dizer: haja, 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 haja. E logo foi criado o universo, aquele universo que nós vemos, aquilo que não vemos. Todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Mas o Espírito de Deus estava lá, agindo diretamente na criação do mundo. O Espírito Santo de Deus estava lá, agindo diretamente para pegar aquilo que não tinha forma, pegar aquilo que estava fora de ordem, pegar aquilo que estava um caos e trazer as coisas corretas à existência. Quando nós éramos pequenos e frequentávamos a escola dominical, nós tínhamos os nossos personagens favoritos. O meu era Sansão. Acredito que da maioria dos jovens que cresceram na escola dominical. E nós conhecemos Sansão pela sua grande força, por grandes demonstrações de força e poder. E nós muitas vezes nos enganamos quando somos perguntados de onde provia a força de Sansão. Logo dizemos: olha, Sansão era forte e a sua força vinha dos seus longos cabelos. Mas quando abrimos a Bíblia no livro de Juízes, a partir do capítulo 14, nós vemos que Sansão estava indo a Tímna com seus pais, e um leão os atacou, e a Bíblia fala que Sansão tomou este leão e o rompeu, o rasgou com a força dos seus braços, como se fosse apenas o filhote de um cabrito. E nós vemos: nossa, que força, que demonstração de poder. Mas quando lemos alguns versículos antes, ou um pouco antes, nós vemos
um quê especial ali, ou a razão de tudo, a razão da força de Sansão. A Bíblia é clara a dizer: e então o Espírito do Senhor se apossou possantemente de Sansão. Nas outras ocasiões onde Sansão demonstrou a sua força, quando ele retirou aquele portão, quando ele, com uma queixada de jumento, derrotou aquele exército, todas as vezes que Sansão demonstrava força física, habilidade, capacidade, demonstração de força, nunca era sem antes aparecer, e o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Até que Sansão conheceu Dalila e abriu caminho para a transigência espiritual. Começou abrindo brechas e mais brechas e mais brechas. Talvez ele tenha se esquecido daquilo que os seus pais o ensinaram desde que ele era pequeno. Porque com certeza o seu pai, que havia recebido a visita do anjo, e o anjo havia lhe dito: olha, o varão que há nascer de ti não deverá passar navalha sobre a sua cabeça, ele não deverá tocar coisa morta, nem bebida forte ele deverá tomar, porque ele será nazireu, ele terá um voto de nazireado, ele estará separado, ele não será uma pessoa comum, ele será uma pessoa consagrada para uma obra. E com certeza Sansão ouviu isso do seu pai. Mas ele começou a flertar, a brincar, a abrir espaço, a entrar no caminho da transigência, a aceitar coisas que ele não devia aceitar. Primeiro ao tocar ao animal morto, depois a se misturar com pessoas que ele não devia se misturar, até que ele conhece Dalila. E com a insistência de Dalila, então Sansão uma noite deita no seu colo e conta o seu segredo. Olhe, Dalila, e era o que ele achava com certeza, não é? A minha força está nos meus cabelos. Se alguém cortar os meus cabelos, passar navalha na minha cabeça, então eu perderei a minha força. Pois bem, Sansão dorme, os irmãos conhecem a história. Os inimigos vêm, cortam o cabelo de Sansão, e Dalila o desperta como sempre: Sansão, acorde, acorde. Acorde, porque os inimigos estão à porta, os inimigos estão chegando. E a Bíblia fala que Sansão se levantou e achou que ainda tinha a sua força. Ele se chacoalhou, como ele havia se chacoalhado para se livrar das cordas. Mas a Bíblia fala que Sansão não sabia que o Espírito do Senhor já não estava com ele. Então Sansão foi vencido. E deixa eu te dizer, meu querido irmão, a igreja sem a presença, sem a ação do Espírito Santo, ela se assemelha muito a Sansão nesta ocasião. Eu tenho visto nas redes sociais, principalmente, e com preocupação, porque eu tenho visto mais e mais vezes os nossos jovens sendo influenciados por pastores que não são os nossos pastores. Eles olham nas redes sociais e para eles, um culto com grande operação do Espírito Santo é quando tem um pastor famoso aqui pregando, com roupas extravagantes, com um grande anel no dedo, com um sapato brilhoso, com um cinto de marca, e faz um grande barulho, e pessoas pulando, e pessoas gritando, e pessoas rodopiando, e pessoas correndo. E não me tenham por errado, eu acredito numa igreja pentecostal, eu gosto de tudo isso também. Eu gosto de um culto pentecostal, eu gosto de ver crentes sendo tomados pelo Espírito Santo, manifestando o dom de Deus em suas vidas. Eu amo ver jovens sendo tomados pelo Espírito Santo, profetizando, levantando as mãos, impondo as mãos. Mas a grande preocupação é que, na falta do Espírito Santo, as pessoas começam a colocar substitutos para aquilo que seria a ação de Deus e do seu Espírito na igreja. Porque no sábado eles estão pulando, no sábado eles estão chorando, no sábado eles estão se abraçando, no sábado eles estão correndo pela igreja, eles estão gritando, mas domingo pela manhã já não há mais esse entusiasmo, as escolas dominical estão vazias, o culto de ensino está vazio, e eu entendo então que ali não há operação do Espírito Santo.
O que há são substitutos. O que há são criação de coisas para esconder o fato que o Espírito Santo não está agindo, não está operando arrependimento, não está operando mudança de vida, não está operando fervor espiritual, não está operando despertamento espiritual. Porque nós vemos na Bíblia que o verdadeiro avivamento, o crente que é verdadeiramente avivado, tomado pelo Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo, ele faz não a sua vontade, mas a vontade de Deus. Ele tem prazer de estar na casa de Deus, ele tem prazer de estar na escola dominical, ele tem prazer de estar no culto de ensino, ele tem prazer de chegar um pouco mais cedo na igreja, dobrar os joelhos e buscar a face de Deus. Mas nós vemos hoje, colocam-se luzes, colocam-se fumaça, há grande barulho, há grande movimento, e estão como Sansão, se mexem, chacodem, fazem muito movimento, mas não conseguem vencer os inimigos. Eu tive uma experiência muito forte com isso, meus irmãos. Eu procurei o pastor algumas semanas atrás, preocupado com a retomada da igreja. Eu disse: pastor, vamos fazer uma campanha, vamos fazer algo, vamos fazer 4 domingos, vamos colocar um nome, domingo do renovo, domingo do avivamento, alguma coisa assim, e vamos convidar. Não foi assim, pastor? Vamos convidar pastores famosos, vamos convidar cantores para que a igreja esteja presente. O pastor disse: não, porque isso não é renovo de verdade, isto não é avivamento de verdade. E eu fiquei quieto, aprendi. E chegou o domingo passado, um jovem de 17 anos, que não sabe nem falar português direito, não fez teologia, não é conhecido nas redes sociais, pregou com graça aqui a noite, domingo passado. Deus visitou essa igreja, nós fomos renovados, Deus falou ao nosso coração, está trazendo a igreja de volta para a oração, porque esta é a ação do Espírito Santo. Nós podemos, meus irmãos, fazer milhares de cultos aqui. Nós podemos chamar o seu pregador preferido, nós podemos chamar o seu cantor preferido, mas se não houver uma ação genuína do Espírito Santo dentro do teu coração, despertando para as coisas reais, despertando para o cotidiano da vida cristã, te despertando para a importância de estar na terça-feira no culto de ensino, alimentando a sua alma que está raquítica, te despertando para acordar domingo de manhã, a importância de aprender a palavra, te despertando para a oração. Então nós podemos trazer cantores, pregadores, podemos colocar fumaça, luzes, mas quando tudo acabar, será tudo do mesmo. Mas o Espírito Santo, ele quer visitar esta igreja. Quando o Espírito Santo, ele trabalha de verdade, ele não precisa da nossa ajuda. Quando o Espírito Santo trabalha de verdade, ele não precisa da nossa assistência. Às vezes, parece que queremos dar um empurrãozinho para o Espírito Santo, né, pastor Eric? Quando o Espírito, ele opera de verdade, não há manipulação. O Espírito Santo, ele quer visitar de verdade esta igreja e trazer um avivamento verdadeiro e genuíno. Mas ele quer achar lugar. Ele quer achar um coração que tem lugar. Ele quer achar um crente que entende a necessidade que ele tem na sua vida de receber um avivamento espiritual, de receber um despertamento espiritual. O Espírito Santo está pronto, preparado para nos visitar com a manifestação da sua glória, do seu poder. O Espírito Santo está pronto para levar esta igreja a níveis superiores de espiritualidade. O Espírito Santo está pronto para voltar a batizar crianças com o Espírito Santo, para voltar a batizar adolescentes com o Espírito Santo, para voltar a levantar jovens com dons de profecias, de entendimento, discernimento. O Espírito Santo está pronto para promover um grande avivamento no campo de Barretos, mas ele está à procura de crentes que voltem para a oração, de crentes que entendam a importância da palavra, de crentes que aprendam que não há avivamento sem quebrantamento
quebrantamento, não há avivamento sem palavra, não há avivamento sem oração, não há avivamento sem dedicação, e não há avivamento sem consagração. Eu já sou velho o suficiente para dizer que eu já experimentei, e eu já experimentei o que é um verdadeiro avivamento. E a coisa de quando você experimenta o que é verdadeiro, você rechaça, você coloca de lado aquilo que é falso, aquilo que não é verdadeiro. Jesus, ele tinha uma preocupação profunda com que todos os seus seguidores, tanto naquela época quanto hoje, fossem pessoas cheias do Espírito Santo. Como que você sabe disso, pastor? É porque eu entendo que qualquer pessoa que receba a notícia que nas próximas 24 horas ela irá morrer, com certeza essa pessoa irá juntar os seus entes queridos, e o assunto que ele vai tratar vai ser o assunto que ele tem por mais caro, por mais importante no seu coração. Por mais brincalhão que essa pessoa seja, ele não vai gastar o seu tempo com futilidades, com algo que não é importante. Jesus, na sua última noite, antes de ser crucificado aqui nessa terra, Jesus, ele fala para os discípulos: preparem o quarto, haverá um homem com um cântaro, siga-o, haverá um lugar no segundo andar, prepare, nós iremos ali celebrar a ceia, a última ceia. Depois os irmãos abram a Bíblia, e nas últimas orientações, as últimas palavras que Jesus está dando para aqueles que iriam dar continuidade ao seu ministério na terra, Jesus não fala de outra coisa senão o Espírito Santo. Depois, os irmãos comecem a ler ali depois, na metade do Evangelho de João, para os irmãos entenderem melhor. Aqui nós não temos tempo. No capítulo 11 de João, Jesus opera um grande milagre. E esse milagre daria, ou colocaria no coração dos seus adversários, dos seus inimigos, os fariseus, que Jesus então tinha que morrer. Os irmãos conhecem a história. Jesus está em uma outra aldeia, recebe alguém dizendo: Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está muito doente. Entenda que Jesus teve 3 encontros com a morte e operou, pelo menos o que nós lemos, 3 ressurreições. A primeira foi com a filha de Jairo. Jesus havia acabado de descer naquela costa, e Jairo, o chefe da sinagoga, o pastor daquele bairro, chega até Jesus e fala: Jesus, a minha filha adolescente está muito doente, está padecendo, está quase morrendo. Jesus prontamente atende Jairo e vai, ou começa o seu caminho até a sua casa. Na metade do caminho aparece a mulher com fluxo de sangue, toca as vestes de Jesus. Jesus para: alguém me tocou. Os discípulos falam: Jesus, aqui tem muita gente, uma multidão está te seguindo. Mas Jesus fala: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Aquela mulher é curada. Jesus continua o seu caminho, e quando chega na casa de Jairo, o que ele encontra é um cenário de luto, de morte. As pessoas ali já estão chorando a morte daquela menina que provavelmente tinha morrido há poucas horas. E Jesus então tira todos da casa, chama Pedro, Tiago, João, a mãe, o pai, entra, chama a menina, não é Talita cumi, menina levanta-te, e a menina ressuscita. Com certeza alguns críticos olharam para aquela cena e disse: não foi ressurreição. A menina provavelmente estava apenas desmaiada. Passam-se os dias e Jesus está indo para uma aldeia chamada Naim com seus discípulos, e uma grande multidão o está seguindo. Ao entrar na porta da cidade, uma outra multidão veio ao seu encontro. Uma viúva que havia perdido o seu único filho, a viúva de Naim, os irmãos conhecem. Agora essa morte já havia acontecido há mais do que horas.
O corpo já estava preparado, estava a caminho da sepultura. Mas Jesus então, ele se encontra com a viúva, e movido de íntima compaixão, ele diz para a viúva: mulher, não chores. Então toca o caixão e o rapaz se levanta. Os críticos, os adversários, os incrédulos dizem: não, o rapaz estava apenas em um coma. O espírito ainda não havia saído do seu corpo. Era isso que acreditavam os líderes religiosos, os saduceus principalmente. Mas então Jesus recebe a notícia: olha, Lázaro, o amigo a quem tu amas, está muito doente. Jesus continua no mesmo lugar onde está. Até que 4 dias se passam, Jesus chega na aldeia de Betânia. Marta veio ao seu encontro, chorando e dizendo: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus tem aquele diálogo com Marta, chama Maria, tem um diálogo parecido. Jesus se dirige à tumba de Lázaro, pede que tire a pedra. Então as pessoas dizem: Jesus, já fazem 4 dias. O que nós aprendemos, Jesus, pela religião dos nossos dias, é que o espírito ele fica no corpo até o 3º dia. Eu sei que o Senhor ressuscitou aquela menina, mas o espírito não tinha saído. Eu sei que o Senhor ressuscitou aquele adolescente, mas o espírito estava lá ainda. Mas agora, Jesus, 4 dias, o estado de decomposição já está avançado, o corpo já se inchou. Desculpa aqui o palavreado, é que agora eu esqueci a palavra técnica, mas nós estamos em casa, não é, Jesus? As tripas já estão tudo para fora, o olho já está comido pelos animais da terra, os vermes da terra, os ossos começaram a aparecer. Jesus, já não há o que fazer. Jesus, provavelmente o espírito de Lázaro já está lá no seio de Abraão. Talvez ele já esteja conversando com os nossos pais, com Abraão, com Isaac, com Jacó. Jesus diz: retire a pedra. Eles tiram a pedra e Jesus grita para dentro do túmulo: Lázaro, sai para fora. E a Bíblia fala que então Lázaro ele sai atado, vivo para fora. Jesus manda que tire as ataduras. Nós poderíamos refletir um pouco sobre esse tirar as ataduras, mas o tempo não nos permite. Mas só vou passar por cima, porque às vezes Jesus nos tira da morte, nos chama para a vida. Ele ordena que tiremos as ataduras, mas estamos andando vivos, mas com roupa daqueles que estão mortos, presos em nossas mortalhas, presos em algo que parece morte, de forma que não conseguimos andar em liberdade, de forma que não conseguimos levantar as mãos para adorar em liberdade, de forma que não conseguimos enxergar como os vivos enxergam, ou não conseguimos adorar como os vivos adoram. Mas Jesus ordena: ele está vivo, então tirem-lhe a mortalha. Então Lázaro ressuscita, e ali os inimigos de Jesus dizem: ele precisa morrer. Passam-se de 7 a 10 dias, Jesus está com os discípulos para a última ceia. Jesus faz a lavagem dos pés dos discípulos. E no capítulo 13 de João, Jesus ensina sobre o amor. Jesus disse: olha, vocês serão conhecidos não pela Bíblia que vocês carregam debaixo do braço. Vocês serão conhecidos não pela placa de igreja que vocês colocam, nem pela credencial que vocês carregam na carteira. Mas vocês serão conhecidos pelo amor que vocês têm um para com os outros. Jesus está ensinando no capítulo 13, olha, amem uns aos outros e sejam um assim como eu sou um com o meu Pai. No capítulo 14, Jesus começa a ensinar dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito. Eu vou para o meu Pai vos preparar morada. E quando eu for e vos preparar morada, eu virei outra vez, para vos buscar, para que aonde eu esteja, estejais vós também. O capítulo 14 segue, e então Jesus faz a promessa do Consolador. Eu estou correndo, porque o tempo não permite.
Jesus está dizendo: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, quando Jesus começa a falar do Espírito Santo, é a última noite, são as últimas horas de vida de Jesus. E a preocupação na cabeça de Jesus é falar, é deixar essa marca nos discípulos, nos seguidores. No capítulo 14, ele começa a falar do Espírito Santo, ele começa a ensinar sobre o Espírito Santo no capítulo 14, ele continua falando no capítulo 15 e no capítulo 16. Eu vou enfatizar, é a última noite de Jesus, as suas últimas horas de vida, e o que está passando na sua cabeça é a importância do Espírito Santo para os meus discípulos. No capítulo 14, verso 16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai, eu irei suplicar, é mais do que uma oração, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. Olha a oração de Jesus: eu vou rogar ao Pai para que Ele envie outro Consolador. Essa palavra outro é um indicativo que já havia um Consolador. Jesus, enquanto estava presente com os discípulos, Ele era o Consolador. Era nele que os discípulos podiam contar para todas as situações de suas vidas. Fato é que, para Pedro, por exemplo, Jesus era um grande Consolador. Pedro, ele recorria a Jesus como ajudador, como paracleto, como consolador por diversas vezes. Certa vez a sogra de Pedro adoeceu. A Bíblia não fala o que ela tinha. A Bíblia apenas cita que ela teve uma grande febre, ou uma forte febre. E Pedro era crente porque amava a sua sogra, e recorreu a Jesus. Jesus, a minha sogra está com febre, e Jesus curou a sogra de Pedro. Uma outra ocasião, Pedro estava em apuros, e agora não era uma enfermidade na família. Pedro estava em apuros financeiros. O leão havia batido a porta, a Receita Federal. Pedro estava com seus impostos atrasados, estava numa situação complicada. Pedro não era um bom pescador, vamos falar a verdade. Porque quando Jesus o encontrou, Pedro estava lavando as redes, depois de haver pescado a noite inteira e não ter pego um peixe sequer. Pedro estava devendo para o governo, e Jesus sabia disso. Jesus falava: Pedro, você joga a rede, não tira nenhum peixe, mas pega este anzol aqui, vá, pesque apenas um peixe, na boca do peixe haverá um dinheiro. Vá, Pedro, e pague o seu imposto. Enquanto você estiver pagando o seu imposto, aproveite e pague o meu também. Quem não quer um amigo desse? Quem não quer um ajudador desse perto de você? Jesus era esta pessoa para os seus discípulos. Jesus era aquela pessoa que seus discípulos contavam todos os dias, todos os problemas, as circunstâncias. Os discípulos encontravam paz, consolo em Jesus. Mas agora Jesus estava dizendo: eu vou para o meu Pai, mas não se turbem o vosso coração. Eu vou preparar moradas, e quando eu preparar moradas, eu vou buscar vocês novamente. Mas neste meio tempo vocês não ficarão órfãos. Eu sei que vocês estão acostumados, eu sei que vocês estão seguros com um Consolador ao seu lado, eu sei que vocês estão seguros contando com alguém sempre que vocês precisarem de algo. Mas não se preocupem, porque eu amo vocês, e eu rogarei ao Pai que envie outro Consolador. Consolador, da palavra grego paracleto, ajudador, ajudante. Jesus estava dizendo: vocês não ficarão desamparados, vocês não estarão sozinhos, vocês não estarão solitários, vocês não ficarão abandonados. Eu não estarei aqui, mas eu rogarei ao
Pai um outro ajudador, e este ajudador estará convosco para sempre, todos os dias, na segunda, na terça, na quarta. Quando não tiver Covid, ele estará, mas quando a Covid chegar, o ajudador estará lá também. Quando a conta do banco estiver no azul, o Consolador estará lá, mas quando a conta do banco apertar, o Consolador estará lá também. Quando houver festa na casa, ali estará o Espírito Santo, Pastor Eric. Mas quando chegar o luto, a morte, a tristeza, conte com o ajudador, ali estará o amigo de todas as horas. Conte com o Consolador. Ele rogou ao Pai e nós temos o Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, ele é o teu ajudador, é ele que está com você, é ele que ouve as suas orações, é ele que pega as suas lágrimas, é ele que transforma as suas lágrimas em orações, é ele, quando você não tem palavras, ele interpreta as suas orações ao Pai com gemidos inexprimíveis. É o nosso Consolador. No verso 17 do capítulo 14, Jesus, depois de dizer que Ele será o ajudador e estará conosco para sempre, Jesus então descreve o Espírito Santo como sendo o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. E aqui eu peço sua atenção, porque existe um espírito de engano aí que está enganando muitos crentes, de pessoas que se levantam para falar em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Evangelho, mas nunca receberam o Espírito de Deus, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O que Jesus está dizendo não é qualquer um que receberá este Espírito. Não é qualquer pessoa que terá o prazer de ter esse ajudador ao seu lado. Não é qualquer pessoa que terá este Espírito habitando nele para sempre. Não será qualquer pessoa. Certa vez eu estava estudando, eu gosto muito de estudar o assunto de monarquia. Estava, na verdade, assistindo uma série saudável, viu, irmãos? Nessa série, um príncipe, ao chegar à idade maior, não é? Ele recebe um anel com um brasão, a insígnia da família. E agora dizia que ele era da família real e ele tinha a realeza no seu dedo. A identidade da realeza, a marca da realeza. Nós aprendemos que o Espírito Santo é a marca da promessa. Mas aquele príncipe não recebeu o anel, aquele príncipe não se tornou filho da realeza por receber um anel. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Ele não se tornou príncipe por receber o anel. Ele recebeu o anel porque era filho. Assim é o Espírito Santo. Só recebe o Espírito Santo aqueles que aceitam de verdade a Jesus. Só recebem o Espírito Santo e têm o Espírito Santo aqueles que ouviram a mensagem do Evangelho, tiveram as suas vidas transformadas, deixaram o mundo para trás, se desvencilharam das coisas deste mundo e vivem para Deus. Estes recebem o Espírito Santo, o Espírito da verdade. Portanto, meus irmãos, não se engane ao verem celebridades por aí querendo ensinar a nós o que é Evangelho, querendo ensinar a nós o que a Bíblia diz. Elas não podem saber o que a Bíblia diz porque elas não têm o Espírito de Deus. Elas não podem saber o que a Bíblia diz porque elas não têm o Espírito da verdade. Elas não podem nos ensinar sobre família porque elas não têm o Espírito da verdade. Elas não podem nos ensinar sobre casamento porque elas não possuem o Espírito da verdade. Elas não podem nos ensinar sobre coisa alguma, sobre religião, sobre comunhão com Deus, sobre adoração, sobre louvor e sobre devoção, sobre santidade, sobretudo, porque elas não têm o Espírito da verdade, não tiveram
tiver a sua vida transformada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. No mesmo capítulo, Jesus apresenta o Espírito Santo como guia. Ele será o Consolador, Ele estará convosco para sempre. Ele é o Espírito da verdade. E enquanto você estiver neste mundo, Ele será o seu guia. Porque Jesus sabe, a Bíblia, ela apresenta a Deus e ela nos revela que Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Deus sabe a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus sabe que nós nunca vivemos esta vida antes, não viveremos de novo, como ensinam por aí, não é? Deus sabe que haverá alguns dias que nós não iremos ter noção do que fazer, do que falar. Deus sabe que na caminhada dessa vida nós iremos encontrar alguns caminhos escuros, algumas armadilhas, alguns caminhos perigosos, tortuosos. Mas é por isso que Ele nos enviou um guia. Eu fui com o pastor para São Paulo semana passada. E a primeira coisa que nós colocamos ou ligamos foi o nosso guia, o GPS. Porque nós iríamos visitar lugares que nós nunca estivemos antes. Nós não queríamos nos perder no meio do caminho. Nós entendíamos que se nós entrássemos numa rua errada, nós corríamos sérios perigos de vida até. Mas estávamos seguros, porque o guia estava ligado. Eu sei, meu irmão, que às vezes essa vida parece não ser fácil e ela não é mesmo. Muitas vezes a vida irá se apresentar como caminhos difíceis, como caminhos de elevação, montanhas, vales. Às vezes vamos por lugares que parecem mais escuros, mais difíceis. Mas calma, você está bem seguro. Nós temos um seguro guia. O hino diz isso, não é? Ele é o nosso seguro guia. Não há o que temer se nós somos pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Paulo falando aos Romanos capítulo 8, verso 14, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Se nós tivermos com o nosso coração aberto, tivermos a disposição de fazer uma oração que muitas vezes a gente não faz: Senhor, guia os meus passos. Eu estou me lembrando daquele hino da harpa, não é? Guia os meus passos, ó Salvador, guia os meus passos. Eu não sei, Senhor, para onde eu estou indo. Existem algumas decisões que eu não sei como tomar. Existem alguns relacionamentos que eu não sei como vou fazer. Existem algumas palavras que eu não sei dizer. Eu preciso de um guia na minha vida. E o ajudador está lá. Você não precisa tomar decisões difíceis na sua vida sozinho, sozinha. Você não precisa cair numa armadilha. Você não irá por caminhos que te levem à perdição, a trevas, a perigos, porque o Espírito Santo, Ele está conosco. Jesus também nos ensina que o Espírito Santo, Ele nos ensinará. Eu estou resumindo. O Espírito Santo, Ele nos ensinará todas as coisas. Se nós tivermos a disposição de dar ouvidos à sua voz. Porque Jesus, falando as cartas no Apocalipse, Jesus poderia apenas falar e dar as suas promessas, não é? Ao que vencer, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei as tuas obras. Mas Jesus, antes de todas as vezes que Jesus vai falar com uma igreja que representa todas as igrejas nos dias de hoje, Jesus fala: olha, atenção, atenção, atenção. Quem tem ouvidos, que ouça a voz do Espírito Santo. Porque se você der ouvidos, Ele está disposto a te ensinar. O que Ele pode me ensinar, pastor? Se você der ouvidos, ou quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Se você deixou o primeiro amor, o Espírito Santo ensina: lembra-te de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E Ele também ensina: se você vencer, comerá da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. O Espírito Santo ensina. O que mais, pastor? Ele ensina
Se você está passando por tribulações, se estão te perseguindo, falando mal de você, se você está sendo tentado, atacado, ofendido, o Espírito Santo, Ele está disposto a te ensinar. Não temas as tribulações, não temas as tentações, não temas os ataques, as blasfêmias, porque diante da tentação você deve ser fiel até a morte. O Espírito Santo ensina para aqueles que estão se acomodando ou fazendo amizades com o mundo e com o pecado. Para esses o Espírito Santo ensina: arrepende-te, volte atrás, dê meia volta, porque se você fizer isso e vencer essa tentação de viver a amizade com o mundo, se você vencer, comerá o maná escondido e receberá uma pedra branca com um novo nome. O Espírito Santo ensina para aqueles que estão sendo deixados levar por doutrinas e ensinamentos que fogem da palavra de Deus. O Espírito Santo está dizendo, e que quem tem ouvidos ouça a voz do Espírito. O que tendes, guarda, retenha, abrace, absorva, até que Jesus venha. Para aqueles que têm nome de vivo, mas já estão mortos, para estes o Espírito Santo também quer ensinar. E Ele está dizendo: Jesus está voltando, viu? Jesus está voltando e Ele virá de surpresa, como um ladrão na noite. Seja vigilante, lembra do que você recebeu, lembra do que você ouviu, e de novo Ele está dizendo: arrepende-te. E para aqueles que mesmo fracos, mesmo em sua fraqueza, mesmo em sua pequenez, eles guardam a palavra da fé, para esses o Espírito Santo está ensinando: eu vou colocar portas abertas diante de vocês, para que todos saibam que eu te amo. E na hora da adversidade, fica tranquilo, porque na hora da adversidade, do perigo, do problema, eu vou te guardar. Mas tem uma coisa: na hora da tentação, se lembre, eu venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Para aqueles que estão mornos, nem frios e nem quentes, o Espírito Santo está ensinando esta noite: ser zeloso, tenha zelo, se arrependa, abra a porta, porque existe alguém batendo. E Jesus está dizendo, é o Espírito Santo que está ensinando: eis que estou à porta e bato, e se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. No capítulo 16, Jesus continua dizendo que quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele diz que o Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido. Entenda isso aqui. Porque, meus irmãos, eu tenho apenas 33 anos de idade, eu tenho observado algo muito preocupante, que me preocupa de verdade. Eu disse no começo aqui da pregação que os irmãos têm liberdade para adorar a Deus, mas parece que com o passar do tempo, os irmãos me corrijam se eu estiver errado, a Assembleia de Deus tem ficado cada vez mais em silêncio. Os cultos cada vez parecem mais missas. Os cultos cada vez parecem mais reuniões. Às vezes se coloca a culpa no pregador ou no louvor, mas nós esquecemos que o Espírito Santo, Ele não fala de si mesmo, mas Ele fala. E Ele só irá falar se falar através de nós.
Nós podemos ouvir um grande louvor, um lindo louvor. Nós podemos ouvir uma palavra que vem do trono de Deus. Nós podemos ouvir uma palavra que vem do coração de Deus, como eu tenho certeza que esta palavra veio do coração de Deus. E você pode concordar com esta palavra. Você pode dizer, olha, isso que ele está dizendo é certo. Você pode acenar com a sua cabeça. Você pode levantar as suas mãos. Mas o Espírito Santo está querendo falar através da sua boca. E se você ficar de boca fechada, não glorificar a Deus, o Espírito Santo não pode falar. Porque a Bíblia também ensina que este Espírito, ele glorificará a Jesus. E ele glorifica Jesus quando o crente abre a boca para glorificar. Ele exalta Jesus quando o crente abre a boca para exaltar. Ele louva Jesus quando o crente abre a boca para louvar a Jesus. O problema é que nós estamos muito cultos. O problema é que a máscara tem nos segurado. Mas o Espírito Santo quer trazer avivamento. O Espírito Santo quer te libertar dessa frieza espiritual. O Espírito Santo está te convidando. Abra a tua boca e eu te encherei. Eu vou encher de glória, de aleluia, de louvado seja Deus. De Deus é bom. E quando você menos perceber, estará falando em mistério, estará falando em línguas, estará sendo renovado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que às vezes fica preso, não é? Fica extinguido. E Paulo ensina, não extingais o Espírito Santo. Você recebeu a marca da promessa. Você é um crente batizado com o Espírito Santo. Nós pregamos a atualidade dos dons espirituais. Nós acreditamos que Jesus é o mesmo. Ele é o mesmo do passado. Nós ainda pregamos a mesma doutrina. Jesus salva, cura, mas também batiza com o Espírito Santo. Basta apenas os crentes voltarem a abrir a boca para glorificar a Deus. Basta apenas os crentes se libertarem da frieza espiritual, do sono espiritual. Não importa quem está aqui pregando, não importa quem está aqui cantando, o que importa é que eu vim adorar, eu vim abrir a minha boca. O pastor disse ontem que esteja em meus lábios os altos louvores ao Senhor. E é quando começamos a louvar a Jesus, nos desvencilhamos do que é cômodo, porque é cômodo sentar na cadeira e assistir o culto inteiro sem fazer nada. Nós nos tornamos isso mesmo que eu acabei de dizer, telespectadores de culto. Nós sentamos e assistimos ao culto. Nós sentamos e preparamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente para receber aquilo que nós queremos receber de Deus. Mas nós viemos prestar culto ao Senhor. O presbítero Raul abriu a Bíblia e disse aqui, Salmo 96, não é uma opção, não é um pedido, é uma ordem da palavra de Deus. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A Bíblia ensina que não haja silêncio na casa de Deus. Se liberte disso em nome de Jesus, meu irmão. Não aceite vir para a igreja e ficar calado o culto inteiro. Não aceite passar 2 horas sentado na sua cadeira com a cara fechada, disfarçando porque está com a máscara nos seus lábios e não entendendo o real motivo para que viemos. Você não veio por vontade própria, foi o Espírito Santo que te trouxe até aqui. Ele quer te encher, Ele quer encher a sua vida, Ele quer te renovar, Ele quer te fortalecer. Mas quem tem ouvidos, ouça a voz do Espírito Santo. Abra a boca em nome de Jesus, glorifique ao Rei dos Reis, adore ao Senhor, diga glória a Deus, aleluia, levante as suas mãos, desperta desse sono espiritual. Quanto tempo faz que você não fala em línguas estranhas? Quanto tempo faz que você não fala em mistério com Deus? A Bíblia, ela tem 3 tipos de línguas, não é? Vou passar aqui rapidamente. Aquela que Jesus fala em Marcos 16, e falarão novas línguas. Isso está relacionado ao que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é.
Essas novas línguas que Jesus fala em Marcos 16, em meu nome falarão novas línguas. É aquela pessoa que antes mentia, mas agora é nova criatura e o Espírito Santo habita nela, ela não mente mais. Ela proferia palavras torpes, mas agora ela não fala mais palavrão, porque ela é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Ela falava mal do irmão, mas agora ela não faz mais isso, porque o que ela fala também é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ela tinha o costume de falar mal das autoridades espirituais e da cidade, mas agora ela não faz mais isso, porque ela é uma filha, um filho de Deus, guiado pelo Espírito de Deus. Agora ela fala novas línguas. Quem mentia não mente mais, quem murmurava não murmura mais, quem falava palavrão não fala mais palavrão. Somos nova criatura, o Espírito nos regenerou, somos novas pessoas. Mas em Atos capítulo 2, a Bíblia fala que estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente ouviu-se um som de um vento veemente e impetuoso. Note que quando o Espírito faz a obra, Ele não muda apenas a nossa fala, mas aquilo que escutamos. Foram ouvidos por Ele um vento veemente e impetuoso que encheu toda a casa. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, e começaram a falar em outras línguas. Aqui outras línguas é o idioma, porque a Bíblia fala que existiam naquela época povos de todas as raças ali, e eles escutavam cada um no seu idioma, os discípulos exaltando a Jesus. Mas então nós vamos para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e aqui você vai entender por que é tão importante você falar em línguas estranhas todos os dias. Paulo está dizendo, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação dos homens. Mas então Paulo fala, mas o que fala língua estranha não é nova língua, não é outra língua, língua estranha, edifica-se a si mesmo. Nós temos deixado de ser edificados porque temos deixado este dom de lado, essa dádiva de lado. Nos tornamos crentes frios, nos tornamos crentes apáticos, nos tornamos crentes sem a manifestação real do Espírito Santo. Temos deixado de ser edificados. Mas o Espírito Santo quer falar através de você, mas Ele não vai falar se você ficar de boca fechada. Era a última conversa de Jesus. Jesus estava dizendo, ou Jesus estava demonstrando a importância do Espírito Santo para a igreja. No capítulo 17, Jesus faz a oração pastoral. Jesus vai para o Getsêmani, é traído com um beijo de Judas. Os soldados o levam para Caifás. Caifás o manda para Pilatos, Pilatos o manda para Herodes, Herodes manda de volta para Pilatos, Pilatos lava suas mãos e manda que açoitem e castiguem o nosso Jesus. E vejam o que eles fizeram com Jesus. Com chicotes, eles castigaram as suas costas e tiraram ali pedaços de carne, de nervos, de músculos. As suas costelas ficaram à mostra. Fizeram uma coroa de espinhos e cravaram em seu crânio. Colocaram uma cruz sobre as suas costas, o fizeram caminhar. Pregaram as suas duas mãos, os seus dois pés. O que está acontecendo? O que estão fazendo com Jesus? O que está acontecendo? O que estão fazendo com o nosso Salvador? O pastor ministrou aqui ontem em Isaías. Ele havia profetizado e Isaías está dizendo, eu sei o que estão fazendo. Eu sei o que estão fazendo com Jesus. Porque verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados.
Eu vou ler de novo, eu vou dizer de novo. E pelas suas pisaduras nós somos sarados. Este é o evangelho do Cristo crucificado que nós pregamos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, você não precisa aceitar esta enfermidade no seu corpo, não, Senhor. Você não precisa aceitar esta enfermidade nas suas costas, na sua coluna, porque Jesus sofreu as feridas para te dar saúde. Você não precisa aceitar esta enfermidade nos seus pés, joelhos, bursite, tendinite, reumatismo, não, senhores, porque Jesus teve os seus pés e as suas mãos cravados para te dar saúde. Você não precisa sofrer com enxaquecas, com dor de cabeça, com depressão, com doenças psicossomáticas, porque Jesus recebeu as feridas do seu crânio para te dar saúde. Você não precisa sofrer com enfermidades nos seus rins, no seu fígado, no seu pulmão, no seu estômago, não, senhores, porque Jesus foi transpassado na cruz do Calvário, e a Bíblia é clara, e esse é o evangelho do Cristo crucificado. Pelas suas pisaduras nós somos sarados, pelas suas pisaduras você é sarado, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Erga suas mãos em nome de Jesus. Eu quero ministrar esta bênção sobre a sua vida, porque foi Jesus quem disse: vocês receberão virtude do alto, vocês receberão a virtude do Espírito Santo. Esta é a importância do Espírito Santo na igreja. É para capacitar os crentes, é para fortalecer os crentes, é para que nós possamos fazer isso que eu estou fazendo. Em nome de Jesus, eu ministro a cura sobre a sua vida, que toda enfermidade, da planta dos pés ao topo da cabeça, seja ela qual for que seja repreendida em nome de Jesus. Receba a cura, receba a saúde em nome de Jesus. Essa é a importância do Espírito Santo, e eu acabo aqui. Foi sobre o Espírito Santo que Jesus falou nas últimas horas. Jesus foi preso, crucificado, ao terceiro dia ele ressurgiu. Teve um encontro com Maria no jardim, mas logo após com os discípulos. Os discípulos estavam fechados, trancados, com medo. Jesus entra sem bater e sem ninguém abrir a porta. Jesus diz: paz seja convosco. Jesus repete a mesma frase: paz seja convosco. Então sopra sobre eles e diz: recebam o meu Espírito. Jesus dá as últimas orientações, é assunto aos céus. E Atos 2. Estavam todos reunidos em oração, 120. Quando ouvem do céu um som veemente e impetuoso, que encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito Santo. Se coloque de pé. Nós precisamos, meus irmãos, que esse vento volte a soprar em nossas vidas. Você precisa entender a urgente necessidade. Olhe para mim aqui. Você precisa entender a urgente necessidade de voltar a ouvir e a sentir o vento do Espírito Santo na sua vida. Não é apenas para fazer barulho, não é apenas para falar em línguas estranhas, como eu disse aqui, mas a igreja de Jesus já passou por muitas tribulações, muitas dificuldades em toda a sua história, mas ela nunca parou de marchar, porque ela sempre teve a visitação do Espírito Santo, e agora não será diferente. Se nós ouvirmos de novo este vento soprar sobre as nossas vidas, se esta igreja, eu prego para esta igreja porque é a minha igreja, a igreja que eu congrego, a igreja sede do Campo de Barretos. Se nós ouvirmos novamente o vento veemente, impetuoso encher esta casa, como nós precisamos deste vento, como nós precisamos profetas, pregadores, ministros, pastores, fazer como Ezequiel e profetizar aos 4 ventos. 4 ventos, venha e sopra sobre esses ossos secos para que vivam. Nós estamos, parece que nos ossos sequíssimos,
mas o Espírito Santo irá soprar sobre as nossas vidas. Nós iremos ver, nós iremos testemunhar a visitação do Espírito Santo. Aquilo que estava morto voltará a viver, assim como em Gênesis, aquilo que está fora do lugar, o Espírito Santo irá mover, o Espírito Santo irá pairar. Aquilo que está em caos, aquilo que está fora de ordem, voltará a estar em ordem, voltará para o lugar. E quando o Espírito soprar, a vida irá voltar. Quando o Espírito voltar, soprar, a unidade irá voltar. Quando o Espírito Santo soprar, o ânimo, o despertar, a força, o vigor para fazer a obra de Deus, a vontade para fazer as coisas de Deus, o ânimo para estar na casa de Deus irá voltar. E nós iremos voltar a viver uma época, um tempo de multiplicação. Nós iremos testemunhar almas sendo salvas. Nós iremos abalar os 4 cantos dessa cidade. Nós iremos pregar o Evangelho do Cristo ressurreto. Nós iremos impor as mãos sobre os enfermos. Nós iremos profetizar em nome de Jesus. Nós iremos ver os nossos jovens e adolescentes não presos na pornografia, na imoralidade, na homossexualidade, mas libertos em Cristo, cheios do Espírito Santo, pregando a palavra de Deus na escola, na faculdade. Quando o Espírito Santo soprar, os casamentos que estão fora de ordem, quase acabando, voltarão a ter vida. Quando o Espírito Santo voltar, o relacionamento entre pais e filhos voltarão a ter vida. Quando o Espírito Santo voltar a soprar, a vida voltará. Feche seus olhos e apenas cante conosco. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Nós vamos cantar este hino e eu passo para o pastor. Mas faça uma oração sincera. Feche os olhos onde você está, em nome de Jesus. E você sabe como é a necessidade que você tem de receber um renovo espiritual. A sua vida de oração está quase morta. O seu desejo pela palavra de Deus está quase morto. As suas prioridades estão invertidas. As coisas espirituais estão sendo deixadas de lado. Mas o Espírito Santo quer soprar na sua vida. Ele só quer achar um lugar. Eu vou pedir para o pastor Eric cantar esse hino com toda a igreja. Eu já vou passar o microfone para o pastor. Mas está a letra do hino, eu gostaria que você cantasse como uma oração. Cante com uma oração sincera do seu coração. Diga: Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui neste lugar, aqui ó, neste lugar, aqui neste lugar. Venha me visitar, venha me tocar, venha me abraçar, venha me fortalecer, venha trazer vida, venha trazer renovo, venha trazer força, venha me levantar. Sopra, Espírito de Deus. Vamos cantar, pastor?